A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados. Quero trazer uma palavra do Senhor para nossa meditação. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15, nos diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Meus queridos amados, diante desta palavra que eu venho trazer para a nossa meditação, é do céu para o nosso coração. Eu acordei uns 2 dias antes, se não me falha a memória, eu acordei de manhã cedo com este capítulo do Evangelho de Mateus 7 no meu coração, e o Espírito Santo ministrando no meu coração o versículo 15, que fala a respeito dos falsos profetas. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, porque é cumprimento da palavra do Senhor, que o Senhor nos disse que nós devemos acautelar e vigiar, porque nesses últimos dias surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, ou seja, aparentemente parece ser uma pessoa de Deus, mas por dentro só coisas que não tem nada a ver de Deus. Como diz aqui, o Senhor diz assim, que eles vêm vestido, ele vem até nós como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que é lobos devoradores? É aquele profeta, aquele pregador, aquele evangelista, que ele está mais preocupado de atrair pessoas para si mesmo, de atrair curtida, ou até mesmo de ganhar dinheiro, de atrair um público para ele, para que ele fique famoso, do que pregar a verdade do Senhor, do que trazer a verdade. Ou seja, ele prega o engano, ele prega a mentira. Um falso profeta, quando ele sobe no púlpito para pregar, ou quando ele vem numa rede social como essa, para trazer uma palavra, a princípio até que ele lê a palavra mesmo do Senhor, mas depois que ele lê aquela palavra em cima da verdade, ele vai usando palavras dele mesmo. Em vez de ele pegar o contexto da Bíblia e pregar para a pessoa, ele usa o contexto do seu próprio coração, dos seus próprios sentimentos. Aí começa a pregar para a pessoa dizendo: quem te feriu vai ser tocado por Deus. Quem te viu chorando vai ver você sorrindo, porque Deus vai te exaltar. E que você é uma bênção nas mãos do Senhor, e que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta para você, Deus vai dar carro para você, vai te dar casa. Ou muitas das vezes a pessoa está até lá, a igreja, multidões de pessoas ali, precisando de uma palavra de conserto, que Deus quer entregar para a igreja naquele momento, e o falso profeta está lá pregando engano, dizendo: Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o quanto você está sendo humilhado. Mas ele não diz: meu irmão, se você está passando por uma situação, faz uma análise de si mesmo, vê o que é que você precisa se corrigir diante de Deus. Em vez dele abrir a boca e pregar a verdade, ele prega engano, dizendo que Deus sabe que você está sofrendo, que você está sendo humilhado, que isso e aquilo. Aí as pessoas que gostam de receber mensagem que massageia o seu ego, que te deixa, que mexe com o teu emocionalmente, com a tua emoção, aí ele vê que tá agradando aquela mensagem, ele continua no engano, enganando as pessoas. Isso é o falso profeta. Mas o Senhor diz que nós devemos acautelar-vos, porque se nós não tivermos a visão e o discernimento do Espírito Santo, nós seremos enganados. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra do Senhor, nós seremos enganados pelos falsos profetas.
Meus queridos amados, quem conhece a palavra do Senhor, quem tem temor a Deus, quando ele ouve uma profecia falsa, ele já conhece de imediato. Porque antes dele receber aquela profecia falsa que massageia o ego dele, ele vai analisar dentro de si. Peraí, eu estou em falta com o Senhor. Nessa situação, eu sei que o Senhor, primeiro, ele vai tratar comigo. Então, é importante eu e você ter um conhecimento da palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados pelo falso profeta. Quando o Senhor falou no meu coração, ministrando esta palavra, eu disse, eu preciso fazer um vídeo. Eu preciso ministrar na vida de alguém. Eu preciso dizer para um público, para um povo que segue, que é inscrito no meu canal. Sou muito grato pela vida de cada um. Eu preciso dizer para eles que o reino dos céus é muito melhor do que qualquer vaidades e prazeres deste mundo. Eu preciso dizer que o reino dos céus, para você alcançar ele, para nós alcançar ele, tem que ter renúncia de pecado. Eu preciso dizer para este povo que segue nas minhas redes sociais, eu preciso dizer que o Jesus que salva é aquele Jesus que ele mesmo disse, aquele que quiser seguir-me, tome a tua cruz e siga-me. Jesus nunca passou a mão na nossa cabeça. Jesus nunca disse para os seus discípulos, meu filho, não fica assim não. Quando chega lá, eu vou te ajudar. Dá esse jeitinho aqui, não. Jesus não passou a mão em cabeça de discípulo dele e também ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele disse que nós temos que renunciar os nossos pecados, temos que renunciar os nossos prazeres para que nós venhamos ter a nossa salvação eterna. Lembra que quando Jesus estava ensinando os seus discípulos das coisas que Jesus ia sofrer e os discípulos também tinham que renunciar para seguir a Jesus. Jesus disse para eles que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esses é que terão a salvação. Quando Jesus disse isso para ele, alguns deles deixaram Jesus para trás e não seguiram mais Jesus. Deixaram Jesus e ficaram para trás e não seguiram mais Jesus. Mas outros começaram a murmurar e Jesus conhecendo em si mesmo que os seus outros discípulos murmuravam e disseram assim, duro é este discurso. Jesus disse para eles, foi assim, querem isso também? Vai. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu não te obrigo, eu estou te dando liberdade de escolha. Para você ter salvação, você precisa renunciar à sua carne, o seu pecado. Você precisa renunciar à sua fornicação. Você precisa renunciar ao adultério. Você precisa renunciar à mentira. Você precisa renunciar à soberba, ao orgulho, à inveja. Você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa amar ao seu próximo como a si mesmo. Você precisa me amar acima de tudo. Primeiro o reino dos céus. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você através desta palavra. E eu, como boca de Deus, eu vim trazer esta verdade para você, meu querido amado. Que Deus venha nos livrar-nos de ser um falso profeta. Que Deus venha me livrar de chegar aqui para você e dizer assim, que você não precisa fazer nada, que Jesus já pagou a sua salvação. Mas Jesus pagou e foi bem caro mesmo, foi preço de sangue inocente. Jesus já pagou os nossos pecados naquela cruz, mas ele mesmo disse que nós tínhamos que renunciar a nós mesmos e seguir ele, tomar a nossa cruz. Ou seja, não significa que Jesus fez um sacrifício em vão, não. Nós temos que renunciar às nossas mazelas, os pecados do mundo. Porque a própria palavra do Senhor diz que sem a salvação ninguém verá o Senhor. É necessário a renúncia de todos esses pecados para que nós venhamos ter a nossa salvação eterna. Meus queridos amados, eu encerro esse vídeo te dizendo, procure a palavra do Senhor. Não fique buscando falsas profecias na internet, não. Procure ver vídeo de pessoas que traz a palavra do Senhor, que quando você começar a ver a mensagem, você já vê que é mensagem do céu para o teu coração.
meus queridos amados, como boca de Deus, eu venho te trazer esta verdade hoje. Jesus já está à porta, Ele já está voltando. E que você venha se consertar cada vez mais diante dEle. E se até aqui você tem sido um falso profeta, pregando só bênção e prosperidade, fazendo com que as ovelhas do Senhor se desviem do caminho certo, se arrependa enquanto é tempo. Pregue a verdade do Senhor, pregue a palavra do Senhor, que há vidas perecendo neste mundo por falta de conhecimento. Quando a palavra do Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, o Senhor está dirigindo esta palavra aos profetas, aos pregadores, aos pastores, aos padres, a todos aqueles que estão diante da obra do Senhor, que estão pregando mentira, estão pregando engano, estão pregando salvação sem cruz, e não tem salvação sem cruz. Então, meus queridos amados, se você quiser ter tua salvação eterna, se você quiser naquele grande dia ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo. Se você quiser ouvir esta voz do próprio Jesus naquele grande dia, se arrependa. Se arrependa de todas as vezes que você entregou profecia do seu próprio coração. Se arrependa de todas as vezes que você mentiu diante da igreja do Senhor. Se arrependa de todas as vezes que você deixou de pregar a verdade, porque você viu que o povo não quer mais receber a verdade. Se arrependa, porque o povo não quer receber a verdade, mas o Senhor quer pregar a verdade, para que o povo se arrependa e venha ter a salvação eterna. Essa é a palavra ao qual o Senhor Jesus ministrou no meu coração e eu te entrego neste dia. Receba em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus venha derramar abundantemente em teu coração. Seja fiel à palavra do Senhor. Amém?